Eu estou gravando este vídeo no dia 14 de fevereiro de 2026, sábado de carnaval, e decidi falar a respeito desse assunto com base neste vídeo aqui do canal Linhagem Geek. Outros canais também estão repercutindo essa notícia, como o do Gigante Richard, que eu deixarei na tela final deste vídeo. E este é um daqueles apelos. Já postei 12 em meu canal, e só que o título deste vídeo seria assim: um apelo à própria Rachel Zegler, caso ela possa assistir esse vídeo, né? Porque hoje em dia, com a inteligência artificial, ficou muito mais fácil pessoas de outras nacionalidades assistirem seu conteúdo, mesmo não sabendo falar o seu idioma. Por exemplo, com a inteligência artificial, a Rachel Zegler ou a assessoria dela poderá traduzir este vídeo, né, dublar este vídeo com a inteligência artificial ou legendar esse vídeo, provavelmente com a inteligência artificial também, capturando minha fala e traduzindo-a para o inglês, seja em forma de legenda ou de dublagem, para que a Rachel Zegler possa assistir esse vídeo e entender também. Então, eu pretendo gravar esse vídeo em português mesmo, porque agora a tecnologia permite esse recurso da tradução ou dublagem, para que as pessoas que não falam a minha língua, que não falam português, possam entender o que eu estou dizendo. E se você não está entendendo o que está acontecendo, é assim: ano passado, em março do ano passado no caso, foi lançado no cinema o live action do filme Branca de Neve, que seria o Branca de Neve e os Sete Anões, que é uma adaptação do clássico de 1937, que por sua vez é uma adaptação da obra literária dos irmãos Grimm, que é a Jacob e o outro são os irmãos Grimm, eu não lembro o nome do outro agora. Wilhelm, lembrei. Jacob e Wilhelm Grimm, né, dois irmãos lá da Alemanha, muito famosos. Eles ficaram muito famosos com obras literárias voltadas para crianças, sempre com esse teor mais gótico, mais sombrio, sinistro. E às vezes eles recebem contos de tradição oral, histórias vindas da Idade Média e de outros períodos da história. Eles adaptaram de uma forma meio gótica, meio dark, para apresentar para as crianças. E as histórias dos irmãos Grimm tiveram muito efeito sobre o imaginário popular do século XIX para cá. E em 1977 a Disney fez a adaptação dessa obra para o cinema, no primeiro longa-metragem de animação da história da Disney. A primeira princesa da Disney, no caso, foi a Branca de Neve. E aí em 2005, né, na verdade o filme deveria ter sido lançado em 2024, mas por causa de uma série de problemas foi lançado um ano depois, em março de 2025, portanto mês que vem completará um ano o lançamento do live action de Branca de Neve, e a protagonista desse filme é a Rachel Zegler. Então eu não entrarei aqui em detalhes a respeito das polêmicas que ocorreram antes, durante e depois do filme, porque principalmente antes, né, na divulgação do filme, né, só sei que o filme teve um custo de produção de 200 e poucos milhões de dólares e um prejuízo, se nós contarmos os 170 milhões de dólares de prejuízo na bilheteria e mais os cerca de 250 milhões de prejuízo em marketing, na campanha de divulgação do filme, fora as polêmicas que ocorreram, né, entre a Rachel Zegler e a Gal Gadot, né, a pronúncia correta dela é Gal Gadot, porque ela é israelense. Então eu deixei na tela final desse vídeo também um vídeo onde eu falo a respeito de toda a campanha de difamação, de ódio contra a Gal Gadot, que ocorreu no ano passado, principalmente por conta do fiasco do live action de Branca de Neve, porque a lacrosfera, né, a militância woke colocou toda a culpa do fracasso do Branca de Neve na Gal Gadot, que interpretou a Rainha Má nesse filme.
E então eu não quero aqui me ater ao que a Rachel Zegler fez antes e durante o filme, porque já é de conhecimento público, né, os dois vídeos, né, tanto da linhagem Geek quanto do Gigante Richard, que eu estou compartilhando aqui, já evidenciam bem isso. Eu quero me ater a como a Rachel Zegler pode sair dessa situação, porque ela está passando por tratamento, né, por terapia, está com depressão, voltou para casa dos pais lá em Nova Jersey. Inclusive eu quero fazer uma sugestão a Rachel Zegler, caso ela esteja assistindo esse vídeo, para que ela congregue numa igreja, eu não lembro o nome da igreja agora. Eu sei que é a igreja onde congrega, ou congregava, não sei, porque parece que a Júlia Vitória se casou. Então a Júlia Vitória congregava ou congrega ainda numa igreja lá em Nova Jersey. Eu não lembro o nome da igreja agora, parece que começa com C a igreja, eu não lembro, porque eu procurei no perfil da Júlia Vitória no Instagram e não achei. Aparentemente ela mudou de igreja, mudou de cidade, enfim. Mas a Júlia Vitória congregava ou congrega ainda numa igreja em Nova Jersey. Então, como a Rachel Zegler mora em Nova Jersey, né, tá em Nova Jersey morando com os pais, ela poderia começar a congregar nessa igreja e recomeçar do zero, porque assim, a Rachel Zegler, né, pode até ser criticada como atriz, pelo desempenho dela como atriz, mas é uma excelente cantora. Eu fiz questão de compartilhar em meu Instagram um trecho do filme Branca de Neve, né, live action de Branca de Neve, onde ela aparece cantando. O nome dela, o nome da música é Waiting for a Wish, uma coisa assim. E ela, a voz dela é uma mistura de Barbra Streisand com Sarah Brightman. O registro médio, os registros grave e médio da Rachel Zegler lembra Barbra Streisand. O mesmo estilo da Barbra Streisand, igualzinho. E o registro agudo lembra Sarah Brightman. Até um trecho muito agudo que aparece no vídeo que eu compartilhei no Instagram, onde o registro agudo é quase lírico, lembra muito Sarah Brightman. E eu não pretendo compartilhar, obviamente, aqui esse vídeo, porque a Disney pode querer derrubar meu vídeo, posso perder meu canal, enfim, esse negócio de direitos autorais é bem complicado. Mas vai lá no meu Instagram, eu compartilhei o reel da Rachel Zegler cantando lá no meu Instagram, tá onde ela aparece com um vestido salmão, com um avental xadrez, branco e azul. Acho que ela aparece em cima de uma torre cantando, ela vai até o parapeito da torre e começa a cantar, abre os braços. Essa cena, ela canta muito bem. E atualmente parece que ela está no musical na Broadway. No ano retrasado eu fui para Buenos Aires, eu passei pela Calle Corrientes, que é uma rua no centro de Buenos Aires, cheia de casas de espetáculos e teatros. Então é a versão latino-americana da Broadway. A Broadway no caso, a legítima Broadway é uma avenida em Nova York, cheia de casas de espetáculos e teatros, onde existem apresentações musicais permanentes ou periódicas. Por exemplo, Cats, a mais conhecida de todas é o Cats. Cats deve estar em cartaz até hoje, eu acho que mais de 30 anos em cartaz. E outros também, como Les Miserables, acho que Les Miserables acho que virou filme, né? Falando a respeito da Revolução Gloriosa lá da França, e que tinha alguns atores famosos, como Ewan McGregor, a ex do Tom Cruise, esqueci o nome dela agora, e parece que o Hugh Jackman também participou do filme. Esse aqui virou um musical, né? A Revolução Gloriosa lá da França virou um musical chamado Les Miserables. É baseado numa obra de Victor Hugo, né? Acho que é a obra de Victor Hugo, né? Eu não lembro, acho que é Victor Hugo mesmo. Mas enfim, atualmente a Rachel Zegler está no musical da Broadway. Eu não lembro o nome do musical agora, só sei que ela está lá, sem fazer nada. Ela não está fazendo terapia ainda, claro, né? Porque as consequências de tudo que aconteceu de ruim por causa do live action de Branca de Neve continuam aí. Ela ainda está colhendo as consequências de tudo isso. É por isso que eu quero propor a Rachel Zegler, caso ela esteja assistindo esse vídeo, 2 livros que poderão mudar a vida dela para sempre. O primeiro deles, obviamente, é esse aqui, a Bíblia Sagrada. Essa é uma versão em espanhol,
a tradução Reina Baleira, porque eu trouxe esse livro aqui porque é o que tem mais cara de Bíblia, né? Tem escrito Santa Bíblia na capa, tem aqui a fitinha, marcador de página, a lombada vermelha, porque as outras duas Bíblias que eu tenho em português, você nem lê mais o que está escrito na capa, é tão gasto que estão. Então eu uso mais uma versão maior, que é a revista corrigida, e uma versão menor, que é a revista atualizada. E essa aqui é a Reina Baleira, que ainda tem a capa, né? A capa já está gasta também, de tanto eu usar, mas ainda dá para ler Santa Bíblia aqui. Mas esse é o principal deles, né? O principal livro que poderá, com certeza, mudará para sempre e para melhor a história da Rachel Zegler. E o outro livro é esse aqui. Hoje você encontra esse livro em português sob o título A Lista do Ódio. Eu publiquei em meu canal uma resenha desse livro. Na época ele se chamava A Lista Negra. Eu comprei esse livro em 2015, ou seja, quase 11 anos. Foi 18 de dezembro de 2015. E os temas principais desse livro aqui tem tudo a ver com o que está acontecendo na vida da Rachel Zegler nesse momento. Porque ela sempre, nos últimos anos, ela foi vítima de bullying por conta de sua aparência física. Os temas principais desse livro, ó, para você entender. Eu fiz questão de anotar aqui a caneta. Os temas principais do livro, que era, na verdade o título original é Hate List. Ou seja, a lista do ódio é a tradução literal do título original. Então ele foi vendido no Brasil, comercializado no Brasil, primeiramente com o título A Lista Negra. Aí, para que não houvesse, né, uso racista dessa frase, a lista negra, né, porque dependendo do contexto da frase, da maneira como ela é usada, ela pode ter conotação racista. Então voltaram a usar o título original, inclusive em português, que é A Lista do Ódio. E os assuntos principais desse livro são bullying, más companhias, suicídio. Ah, mas você não pode usar essa palavra, o seu canal perde monetização, perde engajamento, mas não podemos fugir desse assunto. Inclusive eu quero falar a respeito desse assunto mais tarde, quando abordar o que a Bíblia diz a respeito de como a Rachel Zegler pode mudar para melhor a sua vida. Não só a sua carreira artística, mas também a sua vida de uma maneira geral. O quarto assunto, desestruturação familiar. Aí eu publiquei a resenha desse vídeo no dia 19 de janeiro de 2016, ou seja, já faz mais de 10 anos que eu publiquei a resenha desse livro, da Jennifer Brown. Inclusive, fica uma sugestão para algum estúdio de Hollywood. Eu sei que, acho que tem um estúdio que está crescendo muito em Hollywood, se eu não me engano é A4, A2, é alguma coisa, não lembro se é A2, A4, que é o responsável pela produção e divulgação do filme Marriage Supreme. Marriage Supreme está concorrendo ao Oscar desse ano, inclusive com o melhor ator para Timothée Chalamet. E Timothée Chalamet, na minha opinião, é o único que conseguirá vencer o Wagner Moura na categoria melhor ator no Oscar. Tem outros atores também concorrendo com eles, mas o Timothée Chalamet certamente tem todas as condições para superar o Wagner Moura, que está vendo uma campanha tremenda de marketing para um lobby gigantesco porque o Wagner Moura vença o Oscar nesse ano, porque a Fernanda Torres perdeu no ano passado, né, ganhou o Globo de Ouro no ano passado, mas perdeu o Oscar. E este ano o Wagner Moura ganhou o Globo de Ouro e agora estão fazendo um lobby gigantesco, uma pressão violenta para o Wagner Moura finalmente ganhar um Oscar, o primeiro Oscar para um ator brasileiro. E o Timothée Chalamet é o único que tem condições de vencer o Wagner Moura para melhor ator. E o estúdio que está cuidando desse filme, né, produzindo o filme, é esse alguma coisa, né? Não lembro se é A2, A4, esse aqui é A e um algarismo. Então esse estúdio, né, e outros estúdios independentes também poderão fazer uma versão cinematográfica dessa obra, que até hoje eu creio que os fãs desse livro, né, aqueles que leram esse livro, gostaram muito dele, eles estão torcendo para que finalmente haja um live action, uma adaptação cinematográfica desse livro. Eu creio que a própria Jennifer Brown está torcendo que isso aconteça, e certamente se esse livro virar live action, a própria Jennifer Brown ajuda na produção do filme, porque é um assunto extremamente atual, é muito atual.
que fala sobre bullying, né? E a Rachel Zegler tem sofrido bullying por causa da sua aparência física. E eu quero deixar assim uma sugestão para esses estúdios, né? Para o pessoal lá de Hollywood, né? Algum estúdio de cinema independente, talvez, para escalar a Rachel Zegler como protagonista do filme, porque a Rachel Zegler tem todas as características físicas da Valerie Lethman. A Valerie Lethman é a protagonista desse livro. E a lista negra, no caso, a lista do ódio, foi uma ideia da própria Valerie Lethman para colocar. Aí ela colocou no papel a lista de todas aquelas pessoas que zombavam dela, que praticavam bullying contra ela. E aí no fim ela conheceu um rapaz, né, um psicopata, uma pessoa com índole terrível, e essa pessoa cometeu um crime bárbaro. Pegou uma arma e começou a atirar em meio mundo lá na escola, morreu um monte de gente. A própria Valerie foi atingida, né, por esse tiro. Aí ela ficou no hospital durante um certo tempo, caiu em depressão, quis se matar. Aí acontece toda uma jornada de redenção, de superação no livro, que eu não entrarei nesse assunto para não dar spoiler. Mas a Rachel Zegler cairia perfeitamente, esse papel cairia como uma luva para Rachel Zegler, porque tem a ver com a história pessoal da própria Rachel Zegler, porque a Rachel Zegler está passando por isso nesse momento, está passando por bullying, estão zoando com ela, estão fazendo um meme com ela. Inclusive quero assumir um compromisso aqui, diante de todos vocês, diante da própria Rachel Zegler. Se um dia a Rachel Zegler se converter, receber Jesus como seu Senhor e Salvador, aceitar esse convite que Deus está fazendo para ela por meio desse vídeo, de mudar a sua vida por meio de livros como esse, principalmente esse aqui, mas também esse, porque esse livro mudará a vida dela para sempre de uma forma geral, né, em todos os sentidos, porque se ela crer e praticar o que está escrito aqui, a vida dela mudará para sempre, para melhor. E esse aqui também pode ser uma virada de chave na carreira dela, se ela decidir interpretar a protagonista desse livro. Com certeza a carreira dela dará uma guinada, porque existem atores cristãos, sim. Existem como o Chris Pratt, por exemplo, o Jim Caviezel e vários outros atores cristãos praticantes, que eles estão no cinema, eles são atacados, eles são perseguidos pela mídia progressista, pelos artistas militantes, enfim, o próprio Oscar despreza esses atores e atrizes por conta do posicionamento político deles, por conta da fé deles, principalmente por conta da fé deles em Jesus Cristo. Mas você Rachel Zegler, se estiver assistindo esse vídeo, você pode fazer diferença na sua vida se você tomar a decisão, primeiramente, de seguir Jesus Cristo, seguir o que está escrito aqui na Bíblia e praticar o que está escrito aqui. E se você abraçar projetos como este aqui, que é live action, né, a versão cinematográfica desse livro, cujo título em inglês é Hate List, em português agora você encontra pelo título A Lista do Ódio. E o que a Bíblia diz, né, quais são os textos bíblicos que eu poderia usar para ajudar você, Rachel Zegler, e todos os demais que estão assistindo esse vídeo, a mudar suas vidas para melhor? Primeiramente o Salmo 139, versículo 14, que diz assim: Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Então, as pessoas dizem que a Rachel Zegler é feia, que ela foge aos padrões de beleza atuais, mas o que define uma pessoa não é a beleza exterior. É claro que a pessoa tem que cuidar da aparência, né? Porque afinal nosso corpo é templo do Espírito Santo, devemos sim cuidar da nossa saúde, nossa aparência, não ficar assim desmanzelado. Mas não podemos permitir que a vaidade, não podemos cair no outro extremo, que é a vaidade. Não podemos permitir que a vaidade, o endeusamento da aparência, né, a ditadura do corpo perfeito, a ditadura dos padrões de beleza, defina o nosso caráter, defina aquilo que a sociedade quer que sejamos. Mas devemos ter consciência do que somos para Deus. O importante é você, Rachel Zegler, saber que você é amada por Deus, que Deus quer o melhor para sua vida, Deus quer direcionar a sua carreira, seu ministério, se você se tornar uma cantora gospel, porque voz para isso você tem uma voz maravilhosa. Nunca se esqueça disso, a sua voz é maravilhosa, a sua voz é linda, uma das melhores vozes que eu já ouvi em toda a minha vida.
E Deus quer direcionar você para algo maravilhoso, um projeto maravilhoso para sua vida. E complementando isso, ouçamos o que está escrito aqui em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, não confie na sua própria intelectualidade, no conceito que você tem de si mesmo. Reconhece-o, ou seja, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, Deus direcionará você. Eu creio que por meio desse vídeo isso já está acontecendo, e outras pessoas, outras circunstâncias, enfim, tudo convergirá para que você, Rachel Zegler, redirecione sua carreira, redirecione sua vida para aquilo que Deus tem preparado para você. E com relação a aquilo que o mundo espera de você, a pressão que o mundo exerce sobre você, para que você se torne uma pessoa rica, famosa, influente, poderosa, ouça o que o próprio Jesus disse numa parábola no Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículos 15 a 21. E Jesus disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a verdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele razoava consigo mesmo dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, mas não é rico para com Deus. E então os bens materiais, a fama, a riqueza, o sucesso, dinheiro, poder, influência, nada disso tem valor se o reino de Deus não estiver no centro da sua vida, se Jesus Cristo não estiver no centro da sua vida. Se você só encontrar sentido para a sua vida, se sua vida estiver de acordo com o que está escrito aqui. Então você pode, riqueza não é pecado, riqueza não leva, a riqueza em si não leva para o inferno. O que leva para o inferno é você depositar a sua vida, direcionar tudo que você faz para as riquezas, para as coisas desse mundo. Agora, com relação ao que está escrito aqui na Bíblia, muitas pessoas acham loucura, besteira, perda de tempo, bobagem, Nós estamos em pleno período do carnaval, onde as pessoas estão se entregando à carne, se entregando à lascívia, à prostituição, à orgia, a tudo quanto é besteira, tudo quanto é abominação. E as pessoas rejeitam a palavra da cruz, rejeitam o Evangelho. As pessoas que vivem aprisionadas, vivem escravas disso, rejeitam o Evangelho, porque o pecado entorpeceu a mente das pessoas de tal forma que elas não conseguem ver mais nada diante delas a não ser a carnalidade delas. Mas olha o que a Bíblia diz aqui no 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18 a 31. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria desse mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Nem preciso comentar nada, o texto é autoexplicativo, e eu quero complementar aqui, ainda na 1ª Carta aos Coríntios, só que no capítulo 3, versículos 16 a 20. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos.
Então aqui fala sobre a sabedoria desse mundo, né? E fala também sobre nós cuidarmos de nosso corpo, o templo do Espírito Santo, inclusive com relação à preservação da nossa vida. Porque quem ama a si mesmo, assim como Deus nos ama, não quer tirar a própria vida. Eu tive em depressão também, a Rachel Zegler está passando por uma depressão nesse momento, e eu também estive com depressão, tive crise de ansiedade, tive depressão, principalmente em 2021. Mas graças a Deus, Deus usou um terapeuta para me ajudar a sair do casulo onde eu estava, né? Que eu não tinha disposição para mais nada, eu não queria saber de fazer nada, eu não queria mais gravar vídeo, tirar foto dos cultos na igreja da qual faço parte até hoje, eu não queria mais postar vídeo no YouTube, eu não queria saber de fazer mais nada, não queria postar mais conteúdo nenhum, e Deus permitiu, fez com que eu passasse por uma terapia, e Deus usou o terapeuta para me trazer de volta para os ministérios que Ele tinha confiado para mim. Hoje, graças a Deus, eu estou mais firme do que nunca, mais ativo do que nunca, muito mais ativo do que antes. E tanto que Deus está me usando nesse momento para falar para você, Rachel Zegler, se você estivesse nesse vídeo, não queira tirar sua própria vida. Talvez você já tenha passado pela sua cabeça, dentro de tudo que você tem passado, mas sabe que a sua vida é preciosa para Deus. Deus quer usar você poderosamente para promover o evangelho dele, para alcançar muitas vezes para Jesus, e Deus quer usar a dor pela qual você passou ou ainda está passando, o sofrimento, os traumas, as decepções, tudo que você passou de ruim, Deus quer usar, Deus quer reverter para ajudar pessoas, salvar vidas, para trazer pessoas para perto de Deus, quer usar você como instrumento, como canal, como ferramenta para levar as pessoas para a verdadeira vida, para o evangelho, para ter suas vidas transformadas pelo poder, pelo sangue de Jesus. E eu quero encerrar aqui com o texto de 1 Timóteo 6, versículos 6 a 10. Mais uma vez enfatizando que as riquezas, fama, glória, luxo, ostentação não são nada se Jesus não estiver na vida dessa pessoa. Mas a grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em enlace e muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Eu quero encerrar este vídeo com um trecho, né, de uma aula de enfermagem, em que uma das alunas de enfermagem, ela entregou tudo de si para uma aula de contenção de paciente, e a cena lembra muito uma cena desse livro aqui, em que a Valerie Leffman tem um surto assim, mais de histérico, um ataque histérico, um surto semelhante ao que aparece nesse vídeo que eu deixarei no final. Inclusive o vídeo tem muito a ver também com o que a Vanessa Giacomo, né, a Vanessa Giacomo interpretou algo parecido no filme Fé para o Impossível, cuja resenha deixarei aqui no final também. Então que Deus abençoe, que Deus oriente. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe nos seus favoritos, curta no canal, Deus abençoe. Mande esse vídeo para um possível de pessoas, principalmente para Rachel Zegler, para a assessoria da Rachel Zegler, que esse vídeo possa alcançá-la, assim como muitas outras pessoas. E preste atenção nesse vídeo que eu deixei aqui no final, e parabéns a Esther pela interpretação. Você tem tudo para ser uma excelente atriz. E com certeza muitas vidas serão impactadas por meio desse vídeo, e até pela interpretação da Esther. Quem sabe a própria Rachel Zegler. Deus abençoe, e até depois, se quiser. Vai, Esther! Vai, Esther! Esther, libera tudo que tem em você. Vai, Esther! Levanta, Esther, sai daí. Sai, corre!